Eu sempre agi conforme a lei. E aplicar a lei para esses casos de grande corrupção que envolviam criminosos poderosos não era algo exatamente fácil. Fiquei surpreendido pelo nível de vilania e de baixeza dessas pessoas responsáveis pelos ataques. E pela ousadia criminosa de invadir ou tentar invadir telefones de procuradores da República, inclusive o telefone do ministro da Justiça, e utilizar isso não para fins de interesse público, mas sim para minar os esforços anticorrupção. Houve uma tentativa de invasão do dispositivo, eu repassei a informação, disponibilizei o meu celular foi entregue para a perícia e está sendo examinado. A minha percepção, com base naqueles fatos que já mencionei, é que é um grupo criminoso organizado. Se ele diz que tem provas de graves ilícitos cometidos por procuradores, juízes envolvidos nessa operação, então pega o material, entrega para uma autoridade, sem prejuízo da publicação das matérias. Aí vai se poder verificar por inteiro esse material, o contexto no qual ele foi inserido e, principalmente, verificar se esse material é autêntico ou não. Quanto à questão do site, da forma de entrega, eu fiquei com a impressão que eles queriam alguma espécie de busca e apreensão ordenada no site, para que posassem como uma espécie de mártires da imprensa. Isso não foi feito. Essas decisões cabem lá às autoridades de investigação, e pode haver questões aí envolvidas em eventual liberdade de imprensa, mas eu tive a impressão que eles até gostariam disso, para posar como os mártires da imprensa frente ao malvado governo do presidente Jair Bolsonaro ou do ministro Sérgio Moro. Confio no Supremo como instituição, mas ali em particular havia, pela troca de mensagem que foi divulgada, autêntica ou não, uma referência àquele ministro específico. O que me parece ali é um absoluto sensacionalismo. E me parece que o veículo que divulgou quis simplesmente constranger o Supremo Tribunal Federal, o que é especialmente grave. Por que divulgar aquele tipo de mensagem? Qual que é o objetivo por trás da divulgação daquela mensagem? Se ela for autêntica, ainda que ela seja autêntica, o conteúdo é absolutamente ilícito. Não tem problema nenhum naquele tipo de afirmação. O que eu já falei explicitamente, essa história de vaga no Supremo é uma fantasia. Nunca me prometeu nada nesse sentido e nunca estabeleci essa condição. O que acontece, que ele fez uma declaração tempos atrás, que me pareceu, foi que ele se sentiu, não sei se sente ainda e tal, que teria uma espécie de um compromisso ou coisa parecida. Mas essa é uma questão que não existe vaga, isso tem que ser discutido lá na frente. Eu não sei se vou querer, eu não sei se ele vai me oferecer. Quando eu emiti a sentença condenatória quanto ao ex-presidente, aliás, confirmada, não tinha menor contato com o atual presidente Jair Bolsonaro. Se a referência que o senhor faz é o processo do ex-presidente Lula, ele foi condenado por corrupção. Eu fixei uma pena, o tribunal aumentou. Não tive nenhuma interferência. Zero interferência. Não faria isso, porque seria até desrespeitoso ao tribunal qualquer espécie de contato para tratar de dosimetria de pena de quem quer que seja. E, igualmente, depois o Superior Tribunal de Justiça reviu essa pena para baixo, aplicando seus próprios critérios. É uma situação absolutamente diferente. Ali havia uma interceptação autorizada legalmente. Pode-se até discutir a decisão, mas havia uma decisão legal, publicizada, que depois foi objeto de questionamento, e existia a prova decorrente nos autos. Nada ali foi ocultado, nada ali foi liberado a conta-gotas. Eu tenho alguma dificuldade em vislumbrar tão facilmente esse afirmado interesse público na divulgação dessas informações. Até porque o que veio à tona até o momento, ainda que eventualmente seja autêntico, não tem nenhuma ilegalidade, não tem nenhum ilícito. Então qual que é o interesse público exatamente que o site propõe, de uma maneira tão clara, na divulgação dessas mensagens hackeadas criminosamente? O interesse público é anular as condenações de corrupção, é impedir novas investigações. É esse que é o interesse público? São esses valores, esses princípios que esse site defende? Eu acho bastante discutível. Eu não tenho nenhum apego pelo cargo em si. Apresente tudo
Vamos submeter isso, então, ao escrutínio público, e se houver ali irregularidade da minha parte, eu saio. Mas não houve.